Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui hoje participando do 5º Congresso Brasileiro de Futebol na Web. É uma pena que eu não possa estar presente com vocês ao vivo aí nesse evento, né? Infelizmente não foi possível sistematizar as nossas agendas, mas é um prazer poder participar ainda aqui online e trazer um pouquinho daquilo que a gente tem produzido de ciência aqui no nosso laboratório. Meu nome é Gibson Moreira Praça, eu sou professor da Escola de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje vou falar um pouco para vocês sobre análise de desempenho e os aspectos táticos no futebol. Eu sou, além de professor da UFMG, né, tem sido aí a minha ocupação nos últimos 7 anos, sou instrutor da CBF Academy desde 2019, sou membro do UFMG Soccer Science Center, que é um centro de pesquisa dentro da UFMG que congrega laboratórios de diferentes áreas de conhecimento em torno do tema futebol, e sou coordenador do SECA, o Centro de Estudos de Cognição e Ação, que é, até onde eu consegui fazer uma pesquisa, o laboratório mais antigo do Brasil, exclusivamente dedicado ao estudo de metodologia de ensino dos esportes. Foi fundado no final dos anos 90 pelo professor Pablo Juan Greco, que muitos provavelmente conhecem por ser o autor da obra Iniciação Esportiva Universal, e eu tenho dado sequência a esse trabalho, em parceria, certamente, com o professor Pablo, conduzindo as pesquisas do SECA desde 2017, quando vim para a UFMG na função de professor. Bom, hoje na nossa palestra nós vamos conversar sobre análise de desempenho na parte tática do jogo, e para isso a gente vai abordar três caminhos aqui, né? Nós vamos trilhar três caminhos. Primeiro, eu vou trazer algumas definições terminológicas que são importantes, já que essa é uma área nova de conhecimento. A própria educação física é uma área nova de conhecimento, mas a análise de desempenho dentro da educação física é mais nova ainda, então há alguns termos que são utilizados de forma conceitualmente diferente, o que não há problema algum, mas eu preciso defini-los para que vocês entendam a perspectiva que eu vou abordar na minha fala. Dentro desses termos, eu vou falar da análise tática, vou explicar o que nós entendemos por análise tática dentro do jogo de futebol, numa perspectiva bastante aplicada, e vou, por fim, falar de algumas ferramentas de análise que podem ser utilizadas, apresentando, inclusive, alguns estudos que a gente tem conduzido no laboratório, buscando aplicar essas ferramentas e desenvolvê-las para melhorar a qualidade dos dados que são coletados. Bom, antes da gente começar com a nossa parte conceitual, é importante que vocês consigam se situar em relação ao momento em que estamos na análise de desempenho. É natural que existam ainda muitos desafios a se percorrer, muitos fatores que ainda podem ser melhorados. Nós ainda precisamos avançar na formação conceitual, né, dos analistas de desempenho, já que nós não temos uma escola regulamentada de análise de desempenho, né? Há analistas de diferentes backgrounds, diferentes áreas de conhecimento, o que é ótimo, mas não há uma formação uniformizada de base no Brasil, que acaba trazendo alguns desafios para a gente no dia a dia, na prática da análise de desempenho. Então, há certamente desafios. Mas quando a gente olha para trás, a gente percebe que algumas coisas nós avançamos demais, né? Hoje, respondendo à pergunta da esquerda, né, quão óbvia é hoje a necessidade de analisar a performance dos jogadores para ajustar o treino, parece que todos responderemos que muito óbvio, né? Então é uma necessidade muito óbvia, é algo latente, né, em qualquer clube esportivo, não só no futebol, mas acredito que em qualquer modalidade esportiva, analisar o desempenho para ajustar o treino é é, é algo inegociável. Contudo, sequer o treino era inegociável no início do século XX, né? Nós precisamos pensar que o fenômeno esportivo, como uma modalidade voltada para profissionalismo, né, sofreu ataques no início, até meados do século XX, 1930, 1940, a própria existência do treino sistematizado, como nós conhecemos hoje, ela era contestada, né? Então, imaginem-se num cenário em que você precisa provar a importância de treinar para jogar melhor, né? Então, nem sempre o treino foi um caminho óbvio. Imagine analisar o desempenho. Então, se hoje nos parece óbvio ter que analisar o desempenho para melhorar a qualidade do treino e, consequentemente, melhorar a qualidade dos jogadores,
Nem sempre foi assim. Então, é preciso entender que algumas coisas que às vezes falamos estando no meio da análise de desempenho podem não ser tão óbvias para pessoas que estão fora do ambiente. Então, a gente precisa, de fato, ainda provar o valor da análise de desempenho em vários momentos em que estamos inseridos profissionalmente. E esse caminho de valorização da análise de desempenho, ele começou de forma mais sistematizada nos anos 60, 50 e 60, a partir dos trabalhos de um cidadão britânico chamado Charles Ripp, que começou, né, ele era contador de formação e começou a catalogar uma série de eventos de jogos de futebol ao vivo no estádio. Então, ele ia para o estádio, catalogava uma série de eventos, ele tinha planilhas extremamente complexas para catalogar eventos ao vivo. Imagina que nos anos 50 não existia replay, né? Então, se ele perde algum evento ali, ele perderia o dado para sempre. No intuito de entender fórmulas do sucesso, né? Caminhos que poderiam ser mais bem-sucedidos caso fossem adotados pelos clubes. E um dos parâmetros que ele começou a observar que se destacava na sua observação tinha a ver com o número de passes que um time trocava antes de perder a posse de bola. A barrinha azul aqui nesse nosso gráfico representa os dados originais de Charles Ripp. Tá? E se a gente observar essa barrinha azul, há um claro decréscimo, né, no número de passes que a equipe dá antes de perder a bola, no número de vezes que a equipe consegue passar a bola, por exemplo, 6 vezes antes de perdê-la. Então, qual foi o raciocínio que ele adotou? Olha, se os times conseguem pouquíssimas vezes dar 5, 6, 7 passes antes de perder a bola, o mais saudável, o mais natural, é que se procure alcançar o gol adversário com o menor número possível de passes, o que aumentaria a nossa chance de sucesso. Isso originou o que foi chamado depois de English Plan, que seria o estilo inglês de jogo, que inclusive culminou com o título inglês em 1966, o único título, a única Copa do Mundo vencida pela Inglaterra. Né? Esse plano inglês, né, era baseado basicamente no que nós chamamos hoje de ataque direto. Então, a gente tinha um goleiro ou um defensor que lançava a bola rapidamente, a gente tinha atacantes muito fortes que buscavam ganhar a primeira bola no alto, e outros atacantes disputando a segunda bola para finalizar o mais rápido possível. Então, a gente tinha aí uma visão, né, do jogo a partir desses dados coletados pelo Charles Ripp. O que é mais interessante Charles Ripp foi altamente inovador na sua abordagem e ele é uma referência para todos que posteriormente adotaram a análise de desempenho como profissão. Mas o que é interessante é que ele não considerou uma série de parâmetros, incluindo o fato de que, se há mais ataques com passes curtos, naturalmente haverá mais ataques bem-sucedidos com passes curtos. Mas eu preciso relativizar essa análise. Eu preciso relativizar o número de ataques bem-sucedidos pelo número de ataques que de fato ocorrem. Então, o que ele encontrou como uma fórmula de sucesso acabou sendo contestada por inúmeros autores na sequência, que demonstraram que os achados de Charles Ripp, os dados dele, já na verdade diziam exatamente o oposto, que ainda que houvesse muitos ataques com poucos passes, esses ataques gerassem mais finalizações, proporcionalmente havia menos finalizações oriundas de ataques rápidos do que de ataques organizados. Então, houve ali um problema de interpretação dos dados, que foi posteriormente corrigido, o que em nada afeta o legado do Charles Ripp na catalogação dos eventos do jogo de futebol, mas traz para a gente algumas questões importantes relacionadas à interpretação do dado. Né? Então, de fato, não basta coletar, mas é importante também ter qualidade na interpretação. Isso é fundamental porque o jogo, às vezes, nos diz outras coisas. Né? Então, imaginem se esse time da Bélgica adotasse, né, uma lógica de ataque rápido numa situação como essa. Né? Imagina se o goleiro aqui seguisse o plano Charles Ripp e quebrasse a bola longa ao invés de sair curta. E imagine se os outros jogadores tentassem o mais rápido possível, o mais longo possível, trazer a bola para o ataque. Né? Observem que é um ataque extremamente rápido, extremamente bem conduzido, efetivo, mas em que em nenhum momento recorreu a um passe longo com alto grau de erro, né?
para sua execução. Só como curiosidade, para mim, esse aqui foi o lance que eliminou a seleção brasileira da Copa do Mundo de 2018, né? Porque logo após esse confronto de quarta de final, o Japão abriu 2-0, né? Esse foi o lance que empatou o jogo, posteriormente o Japão perdeu. A oitava de final era Japão e Bélgica, e do outro lado estava Brasil e México, né? Na sequência, Bélgica e Brasil se encontraram e a gente lembra aí da história do que aconteceu. Então, possivelmente esse era o lance, esse era o último lance do jogo, tá? Era o escanteio para o Japão, bastava ali o Japão segurar um pouquinho a bola e conseguiria ser bem sucedido. Então, talvez tenha sido aí o lance que de fato eliminou a seleção brasileira na Copa de 2018. Então, o jogo nos diz coisas importantes. Recolher as informações é fundamental, mas também analisar essas informações é fundamental. Nesse cenário, o processo de avaliação e análise de desempenho, ele não é um processo, não pode ser entendido como um processo diferente do planejamento dos conteúdos de treino e da execução dos conteúdos de treino. É a partir da inter-relação entre analisar, planejar e executar que nós vamos conceber o treinamento, entendido como um processo sistematizado visando a melhoria de algum componente do desempenho. Então, a análise de desempenho, ela faz parte do processo de treinamento, ela não é alheia ao treinamento e precisa conversar, de fato, com o treino, como a gente vai apresentar daqui a pouco. Portanto, não concebemos, no contexto do século XXI, treinar sem avaliar. Né? Treinar e avaliar são partes, o treinamento implica recorrentemente avaliarmos os nossos atletas. E o que seria essa análise? Né? Qual é o conceito de análise no âmbito da análise de desempenho que a gente está conversando aqui? Existem dois conceitos que, por vezes, são utilizados que podem significar coisas diferentes na prática. O primeiro deles é entender, analisar como separar, né, uma parte do todo em alguns elementos ou partes componentes. Né? Essa é uma visão analítica ou fragmentada, cartesiana, de um objeto de análise. De fato, quando a gente analisa um jogo de futebol, a gente acaba separando assim alguns elementos do jogo. Então, vamos imaginar, a gente pode contar o número de ocorrências de passe, contar o número de ocorrências de finalização, a gente pode contar o número de ocorrências de desarmes, de interceptações, por aí vai. Então, isso sim faz parte da análise de desempenho, mas isso não é a análise de desempenho como um todo, porque além de recortar essas partes, né, é fundamental entender que analisar também compõe investigar ou examinar minuciosamente aquilo que foi dissecado. Então, eu preciso interpretar. Analisar é tanto recolher a informação, quanto interpretá-la à luz do jogo. Então, nós não podemos conceber que a função do analista nos dias atuais circunscreva-se, restrinja-se à simples recolha de informações, né? E, inclusive, há uma dificuldade em alguns ambientes de prática de reconhecer isso no analista, já que ele muitas vezes é confundido com um editor de vídeo, né? Então, o analista ele é confundido ali como alguém que vai recortar os lances de ataque, vai recortar os lances de defesa. De fato, ele pode fazê-lo, mas enxergo que a função do analista ela é otimizada quando, além de fazê-lo, há também uma interpretação por trás desses recortes e dessas informações que foram extraídas do jogo. Então, analisar no âmbito da análise de desempenho significa tanto recortar as informações do jogo, seja informações quantitativas ou qualitativas, quanto interpretá-las e examiná-las para gerar informações úteis aos diferentes atores que compõem um processo de treinamento. E o que é o desempenho? Né? O desempenho tem a ver, no nosso contexto, com a maneira como se atua ou comporta alguém, avaliado em termos de eficiência, de rendimento. Então, quando analisamos o desempenho, é fundamental termos em conta que a gente precisa avaliar algo a partir do comportamento observado, tendo algo como referência. Então, analisar o desempenho implica saber o seguinte: olha, nós trocamos 27 passes no último terço do campo de jogo. Tá, mas o que significa isso? Né? Qual que é o parâmetro para que interpretemos os 27 passes no último terço de jogo dentro da nossa equipe? 27 passes representa algo é, que a gente gostaria de alcançar? É um número alto à luz do nosso plano de jogo? Ou não? É um número mais baixo do que os últimos recortes que nós fizemos? Está em linha com o nosso estilo de jogo? Às vezes nós não queremos trocar muito passe no último terço, a gente quer entrar no último terço e finalizar logo. Ou não, às vezes o nosso objetivo é, de fato, é,
manter a bola no último terço, circular, entrar no último terço, voltar. Se for isso, talvez precisemos de um pouco mais de passe, de volume de jogo no último terço. Então, analisar o desempenho implica estabelecer referenciais. Eu não consigo dizer se trocar 600 passes num jogo é positivo ou negativo. Eu não consigo dizer se ter 60% de posse de bola é positivo ou negativo. Eu preciso de um referencial para isso, que pode ser tanto valores que a gente já coletou em outros contextos, podem ser valores que a gente observou em estudos científicos, ou pode ser o nosso jogo idealizado. Né? Então, a forma como a gente vai jogar gera também expectativa de desempenho em alguns parâmetros do jogo. Portanto, não há análise sem interpretação dos dados, assim, o analista precisa entender o jogo de futebol. Entender o jogo é mais importante do que entender ferramentas. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu preciso que a formação de um analista tenha como principal conteúdo o jogo de futebol. Essa é uma crítica que eu faço a alguns ambientes de formação, que não se discute o jogo, né? Não se discute o jogo, não se discutem princípios táticos de jogo, não se discute o treino, e, portanto, acaba se formando um analista que é expert em lidar com ferramentas, entende todos os instrumentos, todos os softwares, consegue recortar vídeos como ninguém, mas não entende futebol. Então, entendimento do jogo é, sem sombra de dúvidas, a principal ferramenta. E não há um desempenho, ou não há como avaliar o desempenho, sem estabelecer-se um referencial adequado. As perguntas, nesse caso, são tão importantes quanto as respostas. Né? Se eu não sei o que eu quero investigar, ou seja, se eu não tenho um referencial, todos os dados podem ser coletados, o que na prática é inviável na maioria dos clubes, né, considerando a realidade da maioria dos clubes. Portanto, eu preciso saber perguntar. O que eu quero investigar no jogo é tão importante quanto colher as respostas para essa investigação. Por exemplo, esse foi um estudo que a gente conduziu em 2017, 18 aqui no Brasil, em que a gente avaliou o comportamento tático de jogadores, o desempenho tático, melhor dizendo, de jogadores sub-14 e sub-15 ao longo de toda uma temporada esportiva. O que a gente fazia? Todo mês, a gente não, obviamente não deu o treino, isso aqui é um clube de elite do Brasil. Todo mês, a partir de março, mês 1 aqui é o mês março, a gente foi no clube e coletou uma medida objetiva do desempenho tático. Nós temos isso todos os meses do ano: março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós fizemos isso todo o período de treinamento da equipe, em duas categorias, sub-14 e sub-15. E olha que coisa interessante. Ó. Primeiro, claramente, ó, dá para ver que existe uma dinâmica não linear de aprendizagem tática. Então, existem momentos de elevação. Então, o atleta chegou de férias, as duas categorias subiram. Observa como há uma subida inicial. Os atletas estavam de férias, estavam sem estímulo, então, natural que eles ganhem desempenho nos primeiros momentos de treinamento. Mas esse ganho inicial ele foi suplantado por uma queda depois nas duas categorias. O sub-15 demorou um pouco mais a cair, o sub-14 demorou um pouco mais a cair, o sub-15 caiu já no terceiro mês de avaliação. Porque talvez tenhamos aqui um contexto competitivo mais elevado, mais jogos e menos treinos. Talvez tenhamos conteúdos táticos mais complexos sendo passados. Talvez tenhamos aspectos maturacionais impactando no desempenho dos jogadores. Então, se eu não avalio e eu vejo lá, poxa, o meu time inteiro indo mal, o que está acontecendo? Olha aqui, ó, no Sub-14, eles apresentaram no quarto mês um desempenho pior do que foi apresentado no momento inicial de prática. Né? Depois eles evoluíram e o processo de treino seguiu seu caminho normal, né? Tem uma melhora aqui de mais de 10%, mais de 20% no final. Então é um treino efetivo de fato, mas que tem momentos de queda absolutamente normais. Né? Então eu preciso avaliar para entender o que está acontecendo com os meus atletas. Eu preciso de fato chegar a conclusões baseadas em dados para organizar o meu treinamento. Se eu não avalio, eu tenho dificuldade de treinar com qualidade. Portanto, treinamento preconiza avaliação. Essas são duas faces da mesma moeda, e quando separamos esses dois conceitos, temos enorme dificuldade de garantir qualidade no nosso treinamento. Um outro conceito importante que, por vezes, aparece nas discussões tem a ver com a discussão em torno do nome que é dado a esse processo que a gente está discutindo, como análise de jogo ou análise do jogo. Como que eu enxergo, para além de uma discussão puramente técnica, gramatical, como que eu enxergo esse problema aqui? Ó? Primeiro ponto,
é considerarmos de qual jogo nós estamos falando, né? O que a gente quer entender quando a gente fala do jogo? É, o jogo é este jogo que pode ser um jogo praticado numa situação de treino, uma estrutura de jogo, né? Um jogo reduzido ou um pequeno jogo, que acontece no treino, no dia a dia, de segunda a sexta. Nós estamos falando do jogo como um jogo formal, como uma entidade, né? Se a gente estiver falando deste fenômeno apenas, ok, eu entendo que a gente pode falar de análise do jogo. Este é o jogo, como se fosse a entidade máxima ali da nossa semana de fato. Mas vejam que interessante, né? Onde os atletas passam mais tempo? Eles passam mais tempo neste tipo de jogo ou neste tipo de jogo? Considere que o seu time, né, a equipe que você trabalha, tenha 30 jogadores. Um número absolutamente normal, mesmo em categorias de base. 11 jogam como titulares. Você pode substituir 5 e faz as 5 substituições. 16 jogam. Ainda que muitos desses 16 joguem uma minutagem pequena. Né? Alguns dos 5 que entraram podem entrar, faltando 15 minutos para o jogo terminar, por exemplo. O que acontece com os outros 14 jogadores? Eles não participam deste evento formal jogo. Né? Portanto, existe uma dificuldade de recolher informações deles para ajustar o treino se eu restringo a minha análise ao jogo. Portanto, se eu penso em analisar o desempenho dos meus atletas para gerar informações úteis para o treinamento, eu não posso restringir o meu processo de análise ao jogo formal. Eu preciso analisar todas as estruturas de jogo. Por isso, me parece fazer mais sentido falar de análise de jogo do que análise do jogo. Né? Por uma mera troca de palavras, eu quero dizer que analisar o treino é fundamental para garantir qualidade no nosso processo de treinamento. Portanto, nós precisamos analisar o jogo, jamais vamos negligenciar o jogo formal, que acontece ali quarta, sábado ou domingo, mas nós não podemos negligenciar o treino. O analista não pode ser uma figura que está presente no jogo no sábado e passa os outros 5 dias da semana recortando o vídeo ou fazendo apenas a palestra de análise do próximo adversário. Né? O analista precisa estar dentro do campo no dia a dia do treino. Para que isso funcione, o analista precisa entender qual o principal recurso que ele tem para cumprir a sua função. Né? Alguns vão dizer que é uma câmera, outros vão dizer que é um tripé, outros vão dizer que é um bom computador, mas para mim, o principal recurso é conhecimento de futebol. Ele não vai conseguir dar conta desse processo do jeito que nós estamos propondo, se não conhecer o jogo de futebol adequadamente. Né? Portanto, se eu pudesse recomendar algo para quem está nos assistindo, quer entrar na profissão, né, quer iniciar sua profissão como um analista, invista em entendimento do jogo de futebol. Estude o jogo de futebol o máximo que você conseguir, só depois se preocupe de fato com a parte tecnológica, com ter um computador de primeira mão. Bom, dito isso, né, a gente pode passar para o segundo ponto da nossa conversa, que é falar da análise tática. Para entender, né, a análise tática, nós precisamos ampliar um pouquinho o horizonte e entender que a observação e a análise de jogo ela pode contemplar diversas dimensões que compõem o desempenho de um jogador de futebol. Nós temos análises táticas, nós temos análises tático-técnicas, como algumas que a gente vai falar. Nós podemos ter uma análise puramente técnica, biomecânica, embora ela seja menos frequente de fato no futebol. Nós podemos ter um processo de análise de desempenho voltado para parâmetros físicos e fisiológicos, e também podemos ter uma análise comportamental psicológica dos nossos atletas. Nenhuma dessas ferramentas, para mim, nenhuma dessas dimensões, melhor dizendo, é superior à outra. Tá? Eu vou, durante a minha palestra, falar da análise tática puramente porque essa é a minha área de expertise, é onde eu me insiro, é onde eu tenho conduzido minhas pesquisas, embora eu naturalmente assuma que não há uma vantagem de se analisar a dimensão tática face às demais dimensões do jogo de futebol. Então, um bom analista também pode conhecer dessas outras áreas e bons clubes, né, precisam ter pessoas para observar a performance dos seus jogadores nas diferentes dimensões que compõem o rendimento. Então, por vezes, né, o analista de desempenho ele está de fato um pouco mais próximo da análise tática, mas ele não pode assumir que analisar o desempenho significa somente analisar a parte tática, porque o desempenho é mais multifatorial do que, infelizmente, gostaríamos que fosse. Dentro da análise de jogo voltada para os aspectos táticos do jogo, existem ferramentas quantitativas
relacionadas à recolha de indicadores numéricos para representar esse rendimento, e a análise qualitativa, que assenta-se muitas vezes em recursos visuais e descritivos é, é, para descrever o comportamento dos jogadores. Assim como eu disse anteriormente, para mim não há não há hierarquia entre essas formas de análise, elas são tão importantes. Contudo, eu vou abordar mais a análise quantitativa, por ser também a minha área de expertise, mas eu também vou deixar aqui uma sugestão, né, para os analistas. Eu lido diariamente com analistas de informação no laboratório, tive o prazer de trabalhar com vários, e vejo que no Brasil a gente é muito qualificado na análise qualitativa do jogo, né? A gente evoluiu muito no entendimento do jogo de futebol, muito em função da forma como a gente utilizou os analistas nos anos iniciais, mas a gente ainda engatinha na análise qualitativa, né? É, Infelizmente, o percentual de analistas de desempenho que entende de análise de dados o suficiente, não precisa ser um cientista de dados, tá? O suficiente para fazer aquele monte de dados que são coletados serem interpretados adequadamente dentro da sua equipe é ainda inferior ao desejável, né? Então, coisas banais, né, do tipo, olha, eu recolhi uma série de dados, alguns têm unidades temporais, por exemplo, duração da posse de bola no meio-campo ofensivo, outros têm a ver com frequência, número de ações de infiltração por um determinado jogador, outros têm a ver com percentual de passes de progressão bem-sucedidos, são dados de natureza completamente diferente. E eu preciso reportar para o meu treinador, para o diretor, para os jogadores, uma medida de tendência central desses dados, né? Eu preciso resumir esses dados, eu não vou um por um lá. Eu reporto a média, eu reporto a mediana ou eu reporto a moda. São três medidas de tendência central, né? Esse nível que eu estou dizendo que alguns analistas ainda não conseguiram chegar, que é um nível elementar de análise de dados, e que leva a alguns erros bastante crassos, né? Como calcular a média de eventos discretos, né? De eventos de frequência. É problemático, né, ver algumas ações por falta de conhecimento de análise quantitativa de dados. Em alguns cenários, os clubes têm contratado cientistas de dados, embora eu veja que a função do cientista de dados no futebol está muito mais relacionada a lidar com o Big Data, com volumes massivos de dados e não com esse dia a dia do analista. Então, não vai fazer mal nenhum se você aprender um pouquinho de análise quantitativa de dados para reportar os dados adequadamente para os seus treinadores, né, para as pessoas envolvidas no clube. Dentro dessa análise quantitativa, nós precisamos entender o que é a análise tática quantitativa, qual que é o conceito de tática que nós vamos adotar. Para isso, tem um videozinho aqui que está rolando. Não vai acontecer nada de especial no vídeo, né? Mas, ao final do vídeo, nós temos uma situação que a gente chama na literatura científica de situação problema. O que esse jogador com bola pode fazer nesse exato momento do jogo? Olha, ele pode tocar para a direita, ele pode tentar fazer uma tabela com esse jogador que está próximo, ele pode fazer um lançamento para o jogador infiltrado, embora ele esteja impedido, mas ele pode, não há proibição. De fato, os jogadores tocam bola para colegas impedidos, ele pode tentar um chute no gol, ele pode tentar um drible. E todas essas opções que ele tem estão condicionadas por características do ambiente. Então, a posição do defensor, a posição do atacante, o local do campo em que ele está, a posição do goleiro, que sequer aparece aqui, a forma como a bola está com ele, se a bola está rápida, se a bola está lenta, se a bola está mais tá quicando, está no chão. Então, tudo isso condiciona as possibilidades decisionais desse jogador com bola, né? Portanto, a gente diz que para ele ser bem sucedido aqui, ele tem que ser capaz de tomar uma boa decisão, que é o que nós vamos entender como ação tática dentro do jogo. Então, essa ação tática é a transformação do conhecimento que ele adquiriu via experiência dentro do contexto em que ele se insere, o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, por que ele tem que fazer, onde ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, para chegar a uma decisão dentro do jogo. Isso nós vamos entender como ação tática dentro de um jogo de futebol. Contudo, esse processo tático ele não pode seguir uma via analítica de tomada de decisão. Não há tempo dentro do jogo de futebol para que o jogador considere todas as opções disponíveis, avalie prós e contras, monte uma tabela no Excel para chegar ali à melhor decisão, né? Nós dizemos que ele precisa conduzir um processo heurístico de tomada de decisão, que é um processo que pula etapas. Basicamente,
eu tenho algumas regras que são conhecidas no meu cérebro, que na literatura científica a gente chama de regras do tipo se então, que na definição mais simples são os princípios táticos do jogo de futebol, né? Então, os princípios táticos do jogo de futebol guiam essas regras heurísticas e permitem que eu tome decisões em pouco tempo, né? Então, os princípios são como se fossem diretrizes. Olha, numa situação de superioridade numérica, busque passar para o colega livre. Essa é uma diretriz que já me diz claramente que naquela situação que eu demonstrei anteriormente, ao invés de analisar todos os meus colegas, eu vou tocar a bola para o meu colega à direita, já que eu estou numa situação de superioridade numérica. Portanto, se queremos avaliar, do ponto de vista quantitativo, o desempenho tático dos meus jogadores, eu posso avaliar o cumprimento de princípios táticos. Basicamente, são o caminho conhecido para chegarmos a uma análise quantitativa dentro do jogo de futebol. Dessa forma, nós vamos entender que a tática é a solução para os problemas que aparecem do jogo, a partir do conhecimento que o atleta possui, por exemplo, a decisão do atleta entre tocar e permanecer com a bola, a decisão entre chutar e correr, por aí vai. E o comportamento é a conduta observável do indivíduo em um dado ambiente, é aquilo que eu consigo ver. A gente sabe o que foi feito, mas não sabe os processos envolvidos naquela decisão. Portanto, o melhor caminho que a gente recomenda para fazer a análise tática quantitativa é analisar o comportamento, que é investigar aquilo que a gente consegue ver do jogo e restringir-se de fato a essa conduta observável, já que tentar entender o que estava por trás muitas vezes é impossível. E, inclusive, pessoal, a gente tem visto que perguntar ao atleta não nos dá uma resposta tão fidedigna, porque os processos decisionais envolvidos no jogo são eminentemente intuitivos, e quando a gente pergunta para o atleta o que ele entendeu daquele momento, ele recorre a processos deliberativos. São caminhos decisionais diferentes e, por vezes, não coincidentes nas respostas. Então, de fato, eu preciso me restringir àquilo que eu vi que o atleta fez. E aí, para terminar esse tópico da conceituação da análise tática, 3 provocações, né? Primeiro, é que nesse cenário a gente não pode entender tática como sinônimo de esquema. Então, a tática não é o simples posicionamento dos jogadores no campo. Ela é mais do que isso, porque ela envolve tomar decisões face a esse posicionamento. Treinar a tática, portanto, não é só treinar posicionamento. Treinamento tático não é dizer onde o atleta vai ficar no campo. Treinamento tático é ensinar o atleta a tomar decisões nos diferentes lugares do campo. E, portanto, o atleta taticamente obediente talvez seja o contrário do que de fato nós queremos como treinadores, né? Ser taticamente obediente não significa obedecer o comando do treinador, mas obedecer às tomadas de decisão do treinador. E o treinador não tem como tomar decisão para o jogador no jogo, porque a ação decorre rapidamente. Então, por vezes, eu preciso que o atleta desobedeça para que ele encontre a melhor solução. Dito isso, nós podemos avançar para as ferramentas de análise tática, entendendo que analisar o comportamento é interpretar as tomadas de decisão do jogador durante a situação problema do jogo. E como que a gente vai fazer isso? Aí eu montei aqui uma escalação, né, de variáveis táticas que hoje a gente consegue recorrer, né, com alguma tranquilidade, com alguma qualidade dentro do jogo de futebol, com os instrumentos que já estão disponíveis na literatura científica. Há basicamente 2 blocos de instrumentos, tá? Há instrumentos observacionais, que se baseiam na lógica de uma análise de vídeo desse jogo e a posterior recolha dessa informação, e há instrumentos semiautomáticos que vão permitir a análise dos dados posicionais, por exemplo, instrumentos de tracking por vídeo, por GPS, a gente vai falar sobre eles mais à frente. A primeira ferramenta que eu gostaria de comentar com vocês é a análise de redes sociais. Basicamente, ela permite que os treinadores identifiquem algumas propriedades dos times a partir das interações estabelecidas pelos jogadores. Essas interações, usualmente nos estudos científicos, são medidas por meio do passe, né? Então, eu tenho aqui um mapinha de interações de um jogo 4 contra 4, por exemplo, em que as setas indicam o sentido dos passes, né? Então, esse é um mapa de interações que eu posso criar para entender alguns caminhos preferenciais que a minha equipe adota dentro do jogo e, a partir daí, otimizar os planos de treino. Quais são as estratégias que a minha equipe vai adotar e quais são os caminhos que eu conduzi como equipe para alcançar aquela estratégia. Para fazer essa análise, a principal vantagem é que eu basicamente preciso de um celular ou câmera simples. O software é gratuito, não há necessidade nenhuma de investir em nada fora, que não esteja de fácil acesso, né, para a maioria dos analistas.
Do ponto de vista macro, eu investigo na análise de networks a minha equipe, então eu tenho aqui exemplos de algumas variáveis que dizem respeito à forma como a minha equipe gerencia a posse de bola, e do ponto de vista meso e micro, eu investigo partes dessa minha equipe, sejam essas partes grupamentos de jogadores, eu posso investigar a minha linha de defesa, por exemplo, ou o próprio jogador. Eu posso comparar alguns parâmetros de interações entre os meus laterais, meu lateral direito e meu lateral esquerdo, por exemplo. Aí eu tenho aqui um exemplo, né, de aplicação de um estudo de social network. Aqui eu tenho três formas de analisar o comportamento dos passes dos jogadores. Né? No gráfico da esquerda, todos os passes. No gráfico da direita, apenas os passes realizados para frente. E no gráfico do centro, perdão, e no da direita, apenas os passes realizados no meio campo ofensivo. Observem que coisa legal emerge quando a gente considera essa relação aqui, ó, ponta esquerda e centroavante. Quando eu vejo o gráfico de todos os passes, existem interações entre o ponto esquerdo e o centroavante. Então, ponto esquerdo e centroavante trocaram passes entre si dentro do jogo. Quando eu olho passes para frente, contudo, isso não aconteceu hora nenhuma. Então, o meu ponto esquerdo não deu nenhum passe para frente e o meu centroavante não deu nenhum passe para frente para o ponto esquerdo. Isso significa que todas as vezes que saiu um passe de um para o outro, a minha equipe andou para trás. Só que eles andaram para trás no meio campo ofensivo. Né? Então, existem passes entre os dois no meio campo ofensivo. Então, são dois jogadores que tiveram dificuldade no campo de ataque de fazer a progressão da bola. O que não aconteceu quando eu analiso o ponta-direita e o centroavante. Observem que o ponta-direita e o centroavante trocaram passes para frente e trocaram passes no meio campo ofensivo. Então, se eu pudesse analisar qual das duas interações foi mais efetiva para fazer minha equipe andar para frente no jogo, certamente foi a interação ponta direita, centroavante. Então, esse é um tipo de análise que pode ser feito do ponto de vista macro. E do ponto de vista micro, naquele mesmo jogo, né, a gente analisou o comportamento do Neymar, que foi um jogador que estava em campo, né, aquele é um jogo da seleção brasileira, e a gente observa que ele, dentro do jogo, contribuiu com 13% dos passes, quando a gente considera todos os passes, 18% dos passes para frente e 22% dos passes no campo ofensivo. Então, mais do que um a cada 5 passes no campo de ataque foi feito dele ou para ele. Então, é um jogador altamente participativo lá na frente, o que é talvez interessante, considerando o papel dele no jogo. E aqui um exemplo de um estudo aplicado, né? A gente investigou a Copa do Mundo de 2018, nós estamos conduzindo estudos na Copa do Mundo de 2022, mas ainda não foram publicados, eu vou mostrar aqui dois no final. E nessa Copa de 2018, nós analisamos se o resultado momentâneo do jogo muda os padrões de network. E o que a gente observou é que na derrota existe um aumento no volume de passes direcionados para atacantes e jogadores de beirada, justamente porque a equipe quer pressionar, né? Quer pressionar ali, quer criar chance de finalização. E numa situação de vitória, um aumento no número de passes dados para defensores, numa tentativa de controlar o jogo com posse de bola, circulação da bola com defensores para controle da posse de bola. Essa foi uma tendência tática que a gente observou nessa Copa. Um segundo instrumento que nós temos do ponto de vista observacional é o sistema de avaliação tática no futebol, que é um instrumento proposto pelo professor Israel e seu grupo lá em Viçosa, que se baseia na lógica dos princípios táticos fundamentais. Né? Então, basicamente, a gente tem princípios de ataque, princípios de defesa. Eu não haveria sequer tempo hábil para destrinchá-los aqui, né? Isso seria aula para muitas e muitas horas. Convido todos a conhecerem, né, o trabalho do professor Israel para conhecer os princípios táticos com um pouco mais de detalhe. Mas a ideia é observar se esses princípios táticos estão sendo realizados pelos jogadores no jogo e qual o nível de qualidade a partir de uma grelha de observação, né, de critérios de observação no cumprimento desses princípios táticos. E aí tem um exemplo aqui de um estudo que nós conduzimos utilizando esse instrumento, que a gente queria ver algo muito simples. Dentro do treino, o que acontece quando eu equilibro as equipes baseado em alguns critérios diferentes? Então, quando eu jogo com jogadores do mesmo desempenho de velocidade, do mesmo desempenho aeróbico e do mesmo desempenho tático, o que acontece dentro do jogo? Tá? E o que a gente observou foi que, quando eu equilibrei as equipes pelo desempenho tático, ou seja, quem era melhor jogou com quem era melhor, quem era pior jogou com quem era pior, houve aumento no desempenho tático defensivo de todo mundo. Então, inclusive, quem jogou pior, quem era pior do ponto de vista tático, melhor dizendo, melhorou quando jogou com jogadores do mesmo nível. Então, equilibrar o nível tático dos atletas torna o jogo mais simples de ser entendido. É como se os jogadores jogassem na mesma
frequência, né? Jogar nessa mesma frequência gerou um desempenho tático melhorado. Então, é a importância, né, dessa análise quantitativa do desempenho tático. E o terceiro instrumento observacional, que talvez seja o mais comum para os analistas, é o Scout. No Scout, a gente consegue registrar eventos técnico-táticos, como finalizações, passes, chutes, domínios, recepções, enfim, as dezenas de nomes que são observados. Acredito que a maioria já esteja familiarizado com esse tipo de análise. Contudo, o que é mais importante é entender que somente o número, reportado de forma fria, não traduz em análise de desempenho, né? Porque a gente pode ter pessoas diferentes trazendo seus próprios vieses para o jogo e interpretando isso a partir de um ponto de vista individual, único. Por exemplo, ao reportar esse tipo de dado aqui, eu posso ter o treinador olhando para eles e dizendo: hoje nós jogamos bem porque erramos pouco passe. Ele olhou para esse dado aqui, ó, do percentual de acerto dos passes, e achou ótimo. Por outro lado, nós temos um torcedor olhando para esse mesmo dado e dizendo, pensando, né, que o time é muito ruim porque não acerta um chute no gol, já que o percentual de chutes bem-sucedidos foi apenas de 40%. Então eu preciso interpretar. Talvez eu tenha acertado muito passe e errado pouco chute, e errado muito chute, porque eu troquei muito passe lá atrás, né? Então eu circulei a bola muito lá atrás, talvez essa fosse a ideia do treinador. Eu preciso contextualizar para interpretar o jogo de futebol. E aqui um estudo, né, que testou algo parecido com isso, tem a ver com a evolução do número de passes, nesse caso aqui, na Premier League, na Inglaterra, ao longo dos anos. Né? Eles compararam a temporada 2006 com as temporadas subsequentes até a temporada 2012, 2013, e eles observaram que, primeiro, houve um aumento geral do número de passes, e que os jogadores que jogam no corredor central, meias, volantes, jogadores desse perfil, aumentaram mais esse número de passes e acertaram mais passes ao longo do tempo. Então, como uma evolução do jogo de futebol, nós temos cada vez mais passes, cada vez passes mais precisos sendo feitos pelos jogadores. Essa é uma tendência. Estudos subsequentes, a gente conduziu um, por exemplo, na Superliga Turca, em parceria com pesquisadores da Turquia, e demonstrou exatamente a mesma tendência. Né? Há uma tendência de futebol baseado no passe dentro das diferentes ligas nacionais. E a última ferramenta é a análise posicional, que basicamente é a análise dos padrões coletivos e da contribuição individual dos jogadores a partir da posição que eles ocupam no campo em cada instante temporal do jogo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma representação da posição média de cada jogador dentro do jogo, onde cada jogador, em média, ficou. Qual que é o problema dessa análise? É que eu preciso de um dispositivo de tracking para coletar essa informação, seja um GPS, seja um dispositivo por rádio, né, um Local Positioning System, um tracking manual, desgastante ao extremo, não recomendo que vocês o façam. Tem sistemas mais avançados de tracking por vídeo, a gente hoje trabalha em parceria com uma empresa alemã que fornece tracking de vídeo para a Bundesliga, temos alguns estudos que estão em produção com isso, então existe um custo maior. Talvez para alguns clubes, principalmente no futebol de base, isso não seja tão possível, mas no futebol profissional é um caminho que vejo que já chegou nas ligas de elite do mundo e eventualmente chegará também na Liga Nacional. De maneira geral, muitos clubes têm dispositivo de GPS. Só que os dados coletados pelos clubes com os dispositivos de GPS restringem-se a dados físicos, distâncias, acelerações, carga de treino, o training load lá, tem algumas restrições em relação ao termo, distância em alta velocidade, por aí vai. Qual que é o problema? O problema é que esse mesmo GPS que o clube já tem, já gastou dinheiro para comprar, também fornece esses outros dados. Né? Eu consigo coletar dados táticos com GPS desde que eu tenha conhecimento para fazê-lo. Então, o que separa essa análise da esquerda dessa análise da direita é simplesmente conhecimento. Então, eu não consigo admitir que um clube não invista nisso, uma vez que ele já gastou dinheiro caro para comprar um dispositivo de GPS. Como é que é feita essa análise? Imaginem que o campo é um plano cartesiano, o eixo X é a profundidade, o eixo Y é a largura, e cada jogador nesse plano cartesiano ocupa uma posição que é representada por um valor no eixo X e no eixo Y, em cada instante de tempo. Então, quando eu tenho um jogador que sai dessa posição e vem para cá, eu consigo calcular a distância que ele percorreu utilizando essa informação do plano cartesiano, que acredito que muitos de nós vimos na matemática no ensino médio. Não precisa de nenhum conhecimento além do que nós vimos na matemática no ensino médio. Esse dado ele é normalmente coletado por duas vias, ou equipamento de GPS
ou equipamentos de tracking por vídeo. Existem outros, mas essas são as duas mais comuns. Os equipamentos de tracking por vídeo, eles têm maior custo, uma instalação e fixação do campo mais lenta e uma calibração mais complexa, mas os dados são fornecidos de forma automática, não exigem pouco ou nenhum trabalho na tabulação e na geração dos dados. Ao passo que os GPS têm um custo menor, eu posso utilizar em qualquer lugar, mas eu preciso de um conhecimento maior para tratar esses dados. Esse conhecimento para tratar é o que está representado aqui. Claro que eu não tenho condição de detalhar isso, mas o GPS me fornece isso, que é uma planilha feia, bruta, com os dados de latitude e longitude, que eu preciso converter em dados que façam sentido e representá-los visualmente, como está aqui, né, a posição média de cada jogador no campo. Eu posso, por exemplo, extrair informações sobre a plataforma de jogo a partir disso. Para a gente saber se esse dado funciona de fato, nós fizemos um estudo para testar a confiabilidade dos dados posicionais fornecidos por GPS. Basicamente, nós comparamos scores fornecidos por essa análise para um determinado atleta em dois testes, sendo esses testes tanto dentro de uma mesma sessão de treino, como está aqui, teste 1, dia 1, teste 2, dia 2, quanto em sessões de treino diferentes. Teste 1 do dia 1 com o teste 1 do dia 2, teste 2 do dia 1 com teste 2 do dia 2. A gente mede por isso, por meio disso, né, a confiabilidade intra-sessão e inter-sessão. O que nós observamos? É que a análise posicional foi a única variável confiável inter e intra-sessão. Por vezes a gente assume, né, que existe uma variabilidade no jogo de futebol e que por isso que os instrumentos reportam coisas diferentes de um jogo para o outro. Se essa variabilidade fosse de fato a única explicação, todos os dados teriam que ter baixa confiabilidade, mas de fato só houve baixa confiabilidade nos instrumentos observacionais, no GPS não. Então, os dados de GPS apresentam alta confiabilidade inter, alta confiabilidade interseção, portanto, podem ser utilizados para pesquisas e aplicações práticas no futebol. Dito isso, nós podemos gerar as variáveis. Algumas variáveis que a gente gera hoje estão relacionadas à posição do centroide, a posição do centroide, que seria o ponto médio da equipe, a área coberta, que seria o polígono que reúne todos os jogadores da equipe em cada instante temporal, a razão, profundidade e largura, que indica o eixo preferencial de movimentação, o índice de alongamento, que é a distância média dos jogadores em relação a esse centroide, que é uma medida de compactação, a entropia, que tem a ver com a variabilidade do posicionamento dos jogadores, o tanto que eles são mais estáveis, mais parados, ou mais dispersos nas suas movimentações, e a largura e profundidade da equipe em cada instante temporal. Essas são algumas, a gente já expandiu, já tem feito coisas até mais interessantes do que isso, mas são algumas das variáveis mais conhecidas na pesquisa científica. Alguns estudos que a gente fez utilizando esse tipo de variável. Aqui a gente comparou o desempenho tático das equipes olhando para os dados posicionais do jogo todo, na fase ofensiva e na fase defensiva. A gente queria ver se dá para analisar o jogo todo sem separar por fase, e o que a gente concluiu é que não, existem dinâmicas muito específicas no ataque e na defesa. Né? As equipes apresentam no ataque um comportamento de alongamento da sua ocupação espacial, enquanto na defesa existe um comportamento de achatamento, de compactação, e há, inclusive, plataformas diferentes. Né? A gente observa aqui um 4-2-4 no ataque e um 4-5-1 na defesa. Né? Então, é uma equipe que joga de um jeito no ataque e de um jeito na defesa. E se eu não considerar as fases do jogo na análise, eu tenho dificuldade de interpretar os dados. Esse aqui é um outro estudo que utilizou dados posicionais, mas dessa vez no treino, em que a gente comparou 4 pequenos jogos orientados para o treinamento da marcação em bloco alto. Né? Em um deles, a gente deu uma regra explícita: marca em bloco alto e marca ponto. Rouba a bola lá no ataque. Em um, a gente deu uma regra menos explícita: toda vez que o time de ataque finalizar lá do campo de ataque dele, ou seja, que a defesa não marcar bloco alto, ele marca um ponto. Fizemos a combinação das regras 1 e 2 e fizemos o jogo sem regras adicionais. E o que a gente viu é que a sincronização entre os jogadores, que é fundamental para marcar em bloco alto, a gente tem que subir junto, né? Não adianta só um subir, foi melhor, foi maior, né? No jogo com a regra explícita. Então, para esse condicionante tático, que é uma ação tática de alta complexidade, em atleta sub-20, nós precisamos dar uma regra explícita para eles se comportarem dessa forma, já que a regra implícita, de forma aguda, não gerou os mesmos resultados. Beleza?
E aqui nós temos um outro estudo feito também em categorias de base, em que a gente comparou o comportamento dos jogadores com o primeiro e o segundo tempo, entre o primeiro e o segundo tempo, e ainda comparou esse comportamento entre as categorias, sub-17 e sub-20. O que a gente observou é que a exploração espacial é reduzida no segundo tempo, em função, por exemplo, da fadiga. O time consegue manter o mesmo desenho de largura e profundidade, mas varia menos a posição dentro do campo. Isso gera uma maior previsibilidade das ações e maior dificuldade em criar oportunidade de progressão. Tá? Então, a fadiga é um elemento que talvez impacte na capacidade tática coletiva da equipe dentro de um jogo, e o treinador precisa ter em mente isso para, por exemplo, planejar suas substituições. Nesse outro estudo, nós analisamos os dados posicionais comparando-os em relação ao jogo em casa e fora de casa. E o que a gente observou é que jogar fora de casa aumenta a exploração espacial e reduz a ocupação em largura. O time joga mais direto. Existe uma tendência de jogo mais direto fora de casa. E as diferenças em casa ou fora são maiores em atletas menos experientes, ou seja, quanto mais experiente eu sou, mais eu consigo ajustar meu jogo para jogar da mesma forma em casa ou fora. Eu consigo ter um jogo mais padronizado. E aí, para terminar, eu tenho dois estudos aqui que trataram da Copa do Mundo, né? São dois estudos que ainda sequer foram publicados, mas já temos os resultados em relação a eles. Nesse primeiro, a gente analisou o ataque nessa Copa do Mundo e a gente queria entender quais são as variáveis que a FIFA coletou posicionais, né, que geravam mais probabilidade de sucesso. E, basicamente, três variáveis se destacaram no modelo que tinha mais de 30 variáveis, se não me engano. Né? A capacidade da equipe em produzir largura no último terço, e é interessante porque é uma relação inversamente proporcional, ou seja, quanto mais largo é o último terço da equipe, pior nessa Copa do Mundo. Equipes que conseguem aproximar os jogadores no último terço da área foram mais bem-sucedidas. O número de quebras de linha, né, de passes que geram quebras de linha, jogadores posicionando entre linhas e recebendo as bolas entre essas linhas, e os movimentos para receber a bola durante a fase de progressão, que é a fase em que eu levo a bola do campo de defesa para o campo de ataque. Esses movimentos para receber, a capacidade do atleta de criar linhas de passe foi positivamente correlacionada. Então, eu tenho que receber bolas entre linhas, tem que criar linha de passe e tem que ser capaz de afunilar o jogo um pouco mais no terceiro terço do campo. Foi o que demonstrou esse estudo na Copa do Mundo. E aqui na defesa, né, no estudo que está relacionado com o comportamento defensivo, nós temos o mesmo estudo para o ataque e para a defesa. Nós encontramos também três variáveis no nosso modelo de regressão. A gente não escolhe que sejam três, né? A gente coloca as variáveis no modelo de regressão e o modelo nos diz quais são as variáveis que melhor explicam o comportamento bem-sucedido das equipes. E, basicamente, três variáveis geraram resultados, aumentaram a probabilidade de vitória das equipes. Primeiro, um aumento na relação de ação em posse por ação defensiva. Significa o seguinte, que ter mais a posse de bola era vantajoso, tá? Realizar menos ações defensivas era vantajoso, ter que realizar menos. Segundo, a capacidade da minha equipe de forçar erros adversários. Então, uma marcação-pressão se demonstrou mais efetiva do que uma marcação reativa, mais passiva. E terceiro, aí, inversamente proporcional, ações de recuperação sem a posse de bola. Basicamente acontece quando eu perco a bola, mas estou mal posicionado. Né? Então, perder a bola sem criar a necessidade de recuperar, de fazer movimentos de corrida para trás muito rápido, também foi um indicador de desempenho positivo. Então, a gente entende, né, olhando para isso tudo, que havia uma tendência de ser mais bem-sucedido nessa Copa, marcando pressão no bloco alto, defendendo a menor parte do tempo possível do jogo. Dito tudo isso, essa é a mensagem, o resumo inicial, né? Eu tenho um segundo resumo aqui à frente, né? Existe muito dado, existe muita informação, mas é a sua capacidade de sumarizá-lo que gerará ou que tornará você um analista bem-sucedido. Olhe para o todo, mas esteja atento às mínimas informações. E três pontos para a gente fechar nossa conversa. Primeiro, a tática é diferente de posicionamento no campo, então, falar de tática sem falar de tomada de decisão é suprimir uma parte importante desse conceito. Eu preciso sempre contextualizar a análise tática. Analisar o comportamento tático é fundamental para treinar a tática, então, a relação entre treino e análise de desempenho não pode ser menosprezada, e nenhum instrumento será melhor do que um analista que conheça o jogo. Então, se você trabalha numa equipe que não tem condições de ter um GPS, de ter softwares caros, equipamentos de última geração,
tenha pelo menos muito conhecimento do jogo de futebol, e isso já será mais do que suficiente. Algumas recomendações que eu deixo para vocês aqui no final. Uma delas, esse livro, para quem gostou desse assunto da parte tática, nós temos ali uma conceitualização um pouco mais profunda do que é possível fazer numa palestra. Se você apontar o seu celular para o QR Code, você vai ser direcionado para a página em que é possível adquirir o livro. Ele está num valor bastante acessível na versão em e-book, se não me engano, 20 e poucos reais aí o e-book dele, né? Para uma obra dessa magnitude, me parece um preço bastante acessível. Então, quem tiver interesse, é só apontar a câmera do celular para o QR Code e conferir o nosso último lançamento de livro. Uma segunda recomendação, nosso grupo, né, o SECA, criou um grupo no Telegram para compartilhamento dos nossos artigos. Então, se você gostou dos artigos que a gente produz e quer ter acesso a eles em primeira mão, também aponte seu celular para esse QR Code e seja direcionado ao nosso grupo no Telegram para ter acesso a esses artigos. Vou dar aí um tempinho para que vocês consigam acessá-lo tranquilamente. E, por fim, esse é o curso mais recente que a gente lançou no nosso laboratório. Para quem gostou dessa relação, né, análise de desempenho com treino, esse é um estudo que é um curso que vai ajudá-los muito, porque a gente basicamente usa informações da análise de desempenho para prescrever o treino com pequenos jogos. Então, para quem tiver interesse, está aqui o QR Code, um curso bastante completo sobre o tema, com certeza vai aportar reflexões interessantes para vocês que estão trabalhando no dia a dia no futebol, tanto do ponto de vista tático, mas também temos dentro desse curso, né, conteúdos físicos e conteúdos técnicos do treinamento com pequenos jogos. Tá aí o QR Code para você conferir o nosso curso e ter acesso a essa informação. Quem não puder acessar o QR Code agora, tira uma foto aí do link que está aqui salvo e depois não deixe de acessar o nosso curso. Foi produzido aí com bastante carinho para os profissionais do futebol. E é isso, pessoal. Eu termino com essa frase que foi dita pelo Johan Cruyff já há algum tempo, e que é uma frase que eu levo para a minha vida acadêmica e pessoal, né? Jogar futebol é muito simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que há. Analisar jogo, pessoal, recolher dado e contar passe é muito simples, mas transformar todos esses dados numa informação simples é a coisa mais difícil que há. Então, um bom analista é aquele que consegue, a partir da complexidade que é a recolha das informações, criar indicadores simples, objetivos e claros para todo mundo que está envolvido no meio do futebol. Esses são os meus contatos. Convido vocês aí a me acompanharem nas redes sociais para conhecerem um pouquinho do trabalho que a gente tem produzido. Esse é o meu contato de e-mail. Se houver alguma dúvida, estou disponível para conversar com vocês. É um prazer compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com todos que estão acompanhando esse grande evento. Espero que tenha sido proveitosa essa minha intervenção e estou à disposição de vocês. Um forte abraço e muito obrigado.